Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Estamos comentando sobre Maria Montessori, é o terceiro vídeo que eu faço sobre ela. No primeiro vídeo eu comentei uma obra de comentadores. Falei sobre a obra Coleção Grandes Pensadores, Maria Montessori, que foi uma obra produzida pelos especialistas do MEC. No segundo vídeo eu falei sobre a pedagogia científica, que é uma obra da autora e que de certa forma introduziu o que viria a ser o método Montessori. A pedagogia científica, resumidamente, explica como que a Montessori saiu, deixou de ser alguém ligado mais à área da saúde e se inseriu no contexto educacional. Por fim, vou explicar para vocês uma obra de 1941, que é a obra Criança. Eu mandei uma mini resenha para vocês, intitulado Terceiro Trimestre, Aula 15, Maria Montessori, Parte 3. Essa apostila está paginada e você conseguirá me acompanhar. Tirei os principais trechos, resumi essa resenha para que possamos ler o que a autora escreveu e refletir. Você vai ver que alguma coisa que ela escreveu aqui, ela também falou em pedagogia científica e que muito do que ela escreveu na criança, o Piaget tirou, o Vygotsky tirou alguma coisa, enfim. Muitos autores leram essa obra e a utilizaram como base de seus estudos. A escola montessoriana influencia direta e indiretamente grande parte da educação mundial. A Criança, 1941, página 1. A higiene começou a combater a mortalidade infantil, já comentei isso com vocês. Aqui ela tenta problematizar o que é a infância. O que é a infância? Um incômodo constante para o adulto preocupado e cansado por ocupações cada vez mais absorventes? Já não existe lugar para as crianças nas residências mais acanhadas das cidades modernas, onde as famílias se acumulam em espaço reduzido. Não há lugar para elas nas ruas porque os veículos se multiplicam e as calçadas estão apinhadas de pessoas apressadas. Os adultos não dispõem de tempo para se ocuparem com elas, pois são oprimidos por compromissos urgentes. Pai e mãe são ambos obrigados a trabalhar, e quando falta emprego, a miséria atinge tanto adultos como criança. Ela escreveu em 1941, mas parece hoje, né? O que ela diria hoje com apartamentos aí de 40 metros quadrados, com as ruas superlotadas, né? Se em 1941 ela achou que estava acelerada, imagina hoje, que você vive com o tempo, você é determinado pelo tempo. Então a Montessori já previa esse problema, que é um problema que ele só se intensifica. Cada vez temos mais compromissos e menos tempo para pensar na educação da criança. Cada vez a criança é mais um ser que incomoda, né? Primeira parte, ele diz assim: é impossível conhecer o ser humano sem estudar a criança. Por quê? Porque se você quiser saber como que nós aprendemos, você não vai estudar um adulto de 50, 30 anos. Você vai ter que estudar uma criança que não teve contato com nada ainda. O adulto tornou-se egocêntrico em relação à criança. Não egoísta, mas egocêntrico, porquanto encara tudo o que refere à criança psíquica segundo seus próprios padrões, chegando assim a uma incompreensão cada vez mais profunda. Ele acha que a criança que está fazendo algo, está brincando, está bagunçando, ele julga a criança com seus próprios métodos. Ele esquece que a criança está se desenvolvendo. Recém-nascido é a necessidade de socorro e não a consciência dessa necessidade, no final da página 1, tá? Que exige, em qualquer outra idade da vida humana, uma aguda atenção da ciência e do sentimento. Aqui eu retomo com vocês conceitos de Froebel. Por quê? O fato de você estar educando uma criança que não sabe reclamar, um bebê que não sabe dizer, olha, tá me deixando eu com a fralda assada, tá me deixando eu de tal maneira. Ele não sabe falar, mas nem por isso você vai ser indolente com ele. Você vai ter que cuidar com a mesma dedicação. O fato dele não ter consciência que está sendo prejudicado,
Uma aula, por exemplo, você chega em algum momento, ao invés de você trabalhar o desenvolvimento da criança, você enrola o tempo. A criança não sabe disso, mas você sabe o que você está fazendo. Você está consciente se você está tentando educar, transformar, ou se você está enrolando. Então, você precisa ter isso em mente. Bom, aqui ela fala que nós não somos como os animais, na página 2 ali, que nós somos diferentes, que precisamos desenvolver. Fala que na questão na parte 8 ali da página 2, os conflitos durante o desenvolvimento. O adulto faz a criança adormecer por sugestão, né, conquanto faça inconscientemente. A criança deve ter o direito de dormir quando sente sono, de levantar-se quando quer. Ela está falando, sabe quando a criança está dando trabalho, entre aspas, assim, para você? Aí você pega ela no colo e sai fazendo assim, chacoalhando, porque você quer que ela fique quieta e não se desenvolva. Montessori fala, pô, você não está fazendo a coisa certa. Ou você deixa a criança desenvolver, ou você quer que ela dorme. Então a Montessori olha através de um olhar crítico. É evidente que aqui eu não vou ser hipócrita, né? Uma coisa é você falar teoricamente em relação à educação, outra coisa é você falar prático. Então, eu estou postando o que a Montessori colocou para vocês, né? Estou colocando em prática, estou explicando teoricamente, perdão, o que a Montessori diz. Ela é absolutamente contra você fazer a criança dormir para se ver livre, né? Não é um processo de deixar quieto o máximo possível. Por que ela é contra esse processo? Porque a criança, para ela se desenvolver, ela vai ter que encarar essas etapas. Se você faz a criança dormir porque ela não consegue se controlar ou porque ela quebra as coisas, ela vai quebrar em algum momento. Você só está adiando o inevitável. Quanto mais você expõe a criança, quanto mais você deixa ela explorar, mais cedo ela vai se livrar dessa predisposição a destruir tudo, dessa desorganização psíquica. A Montessori fala, os pais se iludem, porque acham que ao fazer a criança dormir, ao induzir o sono chacoalhando, após a criança dormir algumas horas, ela vai acordar mais madura e mais consciente de si. A consciência não vai pelo crescimento, a consciência vai pelo exercício. Não adianta. Se eu colocar a criança a adormecer 2 anos, 3 anos, aí, digamos que fosse possível fazer isso, ela não vai acordar com 2 anos, 3 anos de desenvolvimento, tal como o colega que viveu, que experienciou. Então, a ideia de fazer a criança dormir em nada contribui para o desenvolvimento dela. Deixa a criança agir naturalmente de modo espontâneo. Não sei se eu consigo me fazer entender aqui. Então ela critica o sono, andar. O adulto anda para chegar a uma meta externa e segue diretamente para ela. Exemplo, eu vou trabalhar ali na escola Júlio Chimansky. Eu não olho para nada no mundo, nem quero olhar. Se alguém me parar na rua, eu vou ficar furioso, porque eu quero chegar rápido, afinal meu tempo é precioso. É isso que ela está dizendo. O adulto segue diretamente para uma meta. Vai, aonde você quer ir, você vai direto. Além disso, tem no passo um ritmo já estabelecido. Você também já sabe disso. Você vai para a escola determinado, você sabe quanto tempo você demora para chegar até a sua escola, até a sua casa, seu trabalho. O transporte é quase mecânico, o ritmo é quase mecânico. A criança anda para elaborar suas próprias funções e, portanto, tem um objetivo criativo por natureza. Ela vai andar, ela vai parar ali, ela vai ver a placa, ela vai abaixar, pegar grama no chão, ela vai olhar para outra pessoa, você vai estar puxando, ela vai ficar assim, olhando para trás enquanto você a puxa. Ou seja, ela está explorando. Ela vai tentar subir no meio-fio para ver se ela consegue se equilibrar no meio-fio, porque ela está testando as estruturas dela. Dificilmente você vê um adulto, a não ser que ele esteja muito feliz, o adulto tentando se equilibrar numa faixinha, tentando seguir uma linha reta no chão, tentando se equilibrar com a perna só. A criança, ela não anda para chegar a um determinado lugar. Ela curte o processo, ela curte a caminhada, ela tenta se equilibrar. Tudo é uma possibilidade de brincar. Ela está cheia de jogos. Ah, professor, eu sou adolescente, também faço isso. Eu sei, mas a maior parte dos adultos não fazem isso, tá? Se você está subindo em cima do meio-fio, tentar seguir reto, então você está tendo algumas tendências bem infantis. Felizes tendências, mas são bem infantis, tá?
É lenta, não possui um ritmo da passada ou uma finalidade, segue-se, porém, atraída pelas coisas e afasta-se ocasionalmente do caminho. Aí já está a diferença grande. No simples fato de ir de um lugar a outro, o pai puxa e arrasta, a criança senta, para, olha, brinca, pergunta, porque ela está se desenvolvendo e porque ela quer explorar o mundo. Ela não quer chegar a lugar nenhum apressada como você. A mão. Quantas vezes as crianças vêm atrás de si um adulto que grita? Aquela dá ênfase, né? Pare, pare, largue isso, tira a mão disso, quem mandou você mexer aqui? É Montessori escrevendo, tá? Ou ainda dá uns tapas na mão da criança, assim, né? Tem muitas mães que têm esse hábito aqui, ó. Ela está explorando e esquece que a criança aprende pelo aprendizado, que ela aprende exercitando, que a mão é um dos principais mecanismos para ela aprender. Logo, ela vai temer mexer nas coisas. Ela vai ficar com medo, ela não vai se sentir confiante. E ali eu vou pular da página 3 lá para o final da página 3 para continuar falando. A Montessori ela não escreveu detalhado, então eu vou juntar as ideias dela aqui. Lá na página 3, no item final, tem um termo chamado complexo de inferioridade. Sabe quando a criança está brincando com alguma coisa e derruba? Digamos que isso aqui fosse uma coisa de vidro. E eu quebrei, uma xícara, quebrei. Sou criança. Eu vou levar xingo, eu vou não sei o que, você não sabe, destrói tudo. É o que o adulto faz normalmente. E quando uma visita está tomando um café e derruba uma xícara no chão? É o que a Montessori compara. A visita está tomando café, derruba uma xícara no chão, daí a visita, como toda pessoa bem educada, diz assim: ah, me desculpe, nossa, como eu sou desastrado, quebrei tua xícara. O mesmo pai que brigou com a criança, que falou que a criança é desastrada, a mesma mãe que puxou a orelha da criança, fala bem assim para a visita: não, que isso, isso aí é uma xícara velha, isso aí não tem importância nenhuma, nem ligue, já estava passando a hora de jogar fora essa xícara. O que a criança olha? Como que esse adulto de fora pode quebrar uma xícara, não levou bronca nenhuma, a mãe falou que não tem problema nenhum, e eu, por causa de um par daquela xícara, apanhei? É isso que a Montessori está dizendo. Por que nós somos tão cruéis com as crianças, enquanto com as visitas, com as pessoas adultas, nós agimos tão cordialmente? O que há de errado? Não é muito mais certo eu preocupar com a educação do meu filho, tentar fazer ele não quebrar de novo, ensinar ele esses processos, comprar, quem sabe, se eu puder, ou então fazer utensílios que não vão quebrar, que não vão se destruir, para que ele possa experimentar? Mas em vez disso eu brigo com ele, eu xingo ele nunca mais vai querer mexer. Moral, vai ficar uma criança, a criança vai se tornar uma adolescente que não quer fazer nada, uma adolescente que não quer mexer com louça, e depois de um certo período, a mesma mãe que bateu na mão da criança vai dizer para ela: eu quero que você me ajude a lavar louça, eu quero que você limpe tal coisa. Ué, mãe, mas não era para pegar, agora você já quer que eu pegue? Quando ela for lavar, ela vai quebrar, ela não vai saber. Aí a mãe vai falar que você é irresponsável, você é uma pessoa que não presta, você não sabe fazer nada. Mas como que a criança vai saber fazer alguma coisa, mãe? Se você não deixou a criança brincar na idade certa, se você batia na mão dela quando ela ia brincar, como que você quer que ela aprenda a fazer alguma coisa? Como que você quer que ela te ajude a fazer alguma coisa dentro de casa, nos afazeres? Ela não vai fazer. Como que você, pai, quer que o teu filho saia de casa a procurar emprego, se a vida inteira você incentivou ele a ficar em casa, a não mexer em nada, a ser quieto, a ficar no quarto? Aí depois você vai brigar, fica só preso no quarto, não vai para lugar nenhum. Onde eu errei na educação dessa criança? Errou em não deixar essa criança explorar. Gente, é Montessori falando, tá? Eu estou só incorporando aqui o espírito da doutora Montessori. Bom, avançando ali, né? Eu já pulei para a segunda parte para dar o exemplo, mas vamos caminhar rumo à finalização do vídeo, que está ficando longo. Para a criança, cada minuto que passa é precioso, já falei isso para vocês. Aqui o adulto, então, controla a criança. Na terceira parte, ali na página 4, vamos lá? Nós vemos à nossa frente crianças inocentes condenadas a carregar consigo as consequências fatais de um desenvolvimento viciado por erros seculares. Traduzindo, a Montessori educava as crianças para serem livres, solidárias, serem pessoas decentes,
mas a sociedade adulta deforma. Você, como adolescente, sabe disso. Aprende um tanto de coisa na escola, quando chega na sociedade adulta, parece que você chegou lá numa jaula de leões, né? Tem até aquele meme lá, né? Quando um adulto conversa com o adolescente, preste atenção, o mundo é um moinho, vai destruir teus sonhos bem mesquinhos. É mais ou menos isso que a Montessori está dizendo. O mundo adulto tem o dom de destruir os sonhos das crianças que estão ávidas por transformar, que querem um mundo mais digno, mas que se deparam com um muro, que é essa sociedade da maneira como ela está. Então, a civilização subtraiu a criança ao ambiente social, tudo excessivamente regrado, demasiado rápido e fechado. O adulto aperfeiçoa o ambiente, mas a criança aperfeiçoa a criatura. Eu creio que isso fecha, que assim fechamos o conceito em Montessori. Eu acho que você tem entendido o que é a criança para Montessori. É um ser que precisa ter seu ritmo, suas condições biológica, psíquica, respeitado. Eu acho que você tem noção do que é a educação, é também caminhar de acordo com esses processos. Qual que é o papel do adulto e o que o adulto faz? Você sabe o que o adulto faz de errado e o que nós deveríamos fazer. Esse é o ideal. A Montessori fala em ideal de educação, tá? Eu sei que, professor, está falando aqui uma utopia, não tem como, nós trabalhamos, nós temos isso. Esse é o ideal. Nós temos que ter um ideal para tentar nos aproximar disso. Vai ter momento que você vai ter que pôr a criança para dormir mesmo, não tem outra coisa. Mas a obra da Montessori traz esses elementos. Qualquer dúvida, me procurem, tanto via Classroom ou no link do vídeo, tanto faz.